A candidata Dilma Rousseff abriu a maior vantagem para José Serra até agora nesta corrida presidencial. A diferença chegou a 24 pontos, segundo as últimas rodadas de pesquisa. É o que mostra a pesquisa do Ibope, que foi divulgada ontem. Vamos ver os números. A candidata do PT, Dilma Rousseff, subiu de 43% para 51% das intenções de voto. José Serra, do PSDB, caiu de 32% para 27%. A candidata do PV, Marina Silva, oscilou de 8% para 7%. Outros candidatos não chegaram a 1% das intenções. Se a eleição fosse hoje, Dilma venceria a disputa já no primeiro turno. Bom, Mitri, deputado, o senhor deve estar comemorando esses números, né? Porque é a ventania Lula que sopra no Brasil inteiro, só não sopra em Minas sobre o candidato do PMDB que o Lula apoia, porque lá tem a ventania Aécio que está levantando o Anastasia. Fora isso, em São Paulo, que a situação está muito difícil, né, para o PT. Mas o Mercadante subiu bem? Subiu 5 ou 6 pontos e tal, mas o Alckmin está com 47 e tal. Mas vamos chegar Goiânia, lá. Não sei. Parece que Goiânia não está fácil. Goiânia e Paraná também a situação dos tucanos é boa. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta sobre programa de governo. Eu acho que há alguns assuntos que os candidatos estão escondendo. Eu queria saber como é que o senhor vê a questão da reforma da Previdência, a questão tributária, que é uma questão gravíssima no país, a questão trabalhista, que é um compromisso que o Lula assumiu como candidato de fazer a reforma na primeira campanha. E botaram isso na gaveta lá e não se toca nesse assunto, foge-se desse assunto, porque não se quer enfrentar os sindicatos e os sindicatos, nesse ponto, são conservadores, não aceitam. Queria saber, isso não é enganar? Eu estou falando de todos os candidatos, não é enganar o povo numa campanha eleitoral, deixando debaixo do tapete temas fundamentais que nenhum presidente pode deixar de enfrentar agora, tomando posse? Ô, Mitri, cada reforma dessa dá um tema para um canal livre inteiro. Vamos pegar a reforma tributária. Por que estão fugindo do assunto? Não é que eu diria fugir. A reforma tributária é outro consenso que existe no Brasil. Todo mundo é a favor. Todo mundo é a favor. Ninguém é a favor do nosso sistema. Claro que há visões diferentes, né? Mas é um sistema tributário irracional, que gera conflitos judiciais, que gera insegurança negocial, com carga tributária completamente mal distribuída, que incide sobre o que não devia incidir e não incide sobre o que deveria incidir. É totalmente anacrônico. Agora, para você mudar as bases do sistema tributário, você precisa mudar a Constituição e as leis tributárias. É reforma constitucional. Para refazer a reforma constitucional, você já viu uma reforma em que todo mundo quer ganhar e ninguém quer perder, Mitri? Isso é impossível. É questão federativa, então, esse é o problema. Esse é o problema. Nós temos um nó anterior. Né? No fundo, quando você fala, olha, o Estado vai perder um pouquinho, o governador vai, aciona o Congresso, não passa, o prefeito aciona, não passa, o setor da indústria que vai ser mais penalizado, ou nem que vai ser penalizado, que vai ganhar menos que o outro. Quer dizer, conclusão, um assunto necessário, mas tira voto. Então os candidatos fogem. Sabe o que é o problema? É o tipo da coisa que ou você faz uma pactuação ou não sai. E o sistema político brasileiro, aí me permita voltar à técnica anterior, não permite pactuações. É um sistema avesso a pactuações. Ele é um sistema cuja própria agenda eleitoral induz a negativa da pactuação. Nós temos eleições de 2 em 2 anos. Quando terminar a eleição para presidente da República agora, daqui 2 anos, nós vamos ter já eleição para prefeitos de capitais. Nós já entramos imediatamente em novas eleições. Não há ambiência para pactuações. Não há. Ora, ou nós mudamos isso, criamos um sistema com partidos fortes, com uma agenda que permita a seu tempo a eleição, e em outros momentos o diálogo de convergência de situações para a formulação de políticas, ou nós vamos sempre amargar essas frustrações, Mitri. O governo Lula chegou a encaminhar texto, eu me lembro no comecinho do governo Lula, um texto de mudança constitucional, que até falava ilimitada, não é uma reforma tributária, mas sobre ICMS, vocês lembram disso? Eu lembro. No primeiro momento, com a concordância de todos os governadores, né? Foram levar. No minuto seguinte, o governador lá já não concorda, outro não concorda, o setor empresário, em síntese. Ou nós temos juízo, vou falar entre nós, inclusive partidos que hoje se digladiam nas eleições, para reformular a agenda política do Brasil e o seu sistema, de maneira a permitir pactuações sobre essas reformas tão importantes, ou nós, que temos um país que hoje está num processo de desenvolvimento fantástico, econômico e social, que hoje somos vistos com respeitabilidade no mundo, vamos continuar patinando em aspectos de uma doença que nós sabemos qual é, que sabemos até, às vezes, o remédio, podemos divergir, mas sabemos remédios que podem ser ministrados, mas nós não conseguimos ir ao hospital dar o tratamento, porque não temos condições políticas de fazê-lo. Mas, deputado, os partidos políticos do Brasil simplesmente não existem, sem nenhuma exceção. Se eu ver, por exemplo, a Dilma Rousseff, a candidata Dilma Rousseff, não está à frente por causa do PT.
ela está à frente porque ela é a candidata do presidente Lula. O senhor Anastasia, lá em Minas Gerais, candidato ao governo, que ninguém sequer tinha ouvido falar no nome dele. De repente ele sai de 0 e ultrapassa o candidato Hélio Costa, sem que ninguém ainda consiga saber muito bem como é ele. E assim em vários setores. Por quê? Porque Lula é um grande eleitor, porque Aécio é um grande eleitor. O partido de ambos simplesmente não significou nada. Como é que vai se alterar essa situação em que os partidos não significam nenhuma força perante o eleitorado? Eu concordo parcialmente com você. Eu só acho que no caso de Lula e PT é uma situação indissolúvel. Ou seja, embora o Lula hoje seja maior do que o PT, porque claro, porque ele é presidente da República e ele teve que dialogar com várias forças políticas e é um governo bem sucedido. Não são só os petistas que apoiam o Lula. Retroagindo ao tempo do getulismo. Não, mas é o que eu acho que... Então, quero dizer o seguinte, PT e Lula são indissociáveis e a presença do PT no governo Lula também é indissociável. Porém, o que eu acho que você tem alguma razão é o seguinte, os partidos no Brasil, salvo exceções, eu acho que o PT é um dos poucos partidos políticos que tem identidade no Brasil. Tem outros que têm, mas o PT tem identidade. A maior parte são legendas que não têm, eu diria, uma definição ideológica associada à sua imagem e aos seus processos de disputas eleitorais. Né? São mais legendas do que partidos. Ora, por que isso acontece? Porque o nosso sistema cria isso. Nós temos um sistema em que as pessoas, em geral, são donas dos seus mandatos e são entes. Ente não é o partido, ente é o eleito. O eleito. Né? E na medida em que você faz escolhas nominadas, por exemplo, na eleição proporcional, você não vota no deputado do PT, você vota no Zé Eduardo Cardoso, e a maior parte das pessoas, inclusive, olha, eu gosto de você, não gosto do seu partido. Ou voto, não é? Eu vou votar em você. Então, você acaba pessoalizando a política e fragilizando por esse processo os partidos. E o resultado é isso, ou seja, partidos fazendo uma reforma que crie dê força aos partidos. E aí é que é nela que nós não acreditamos. E o senhor também não acredita. Eu acredito. Né? O senhor acho acredita que é possível, teoricamente, mas sabe que ela não vem. Seguinte, se esperar que o Congresso Nacional faça do jeito que está hoje, não vem. Vem. Ou nós criamos ambiente social e fazemos uma assembleia específica, ou é difícil Mas, deputado, eu queria lhe fazer uma outra pergunta em cima exatamente disso, exatamente essa questão. Os partidos propõem essa geleia geral e o governo precisa organizar esses partidos, nem que seja de maneira precária, para poder governar. Então aí vem a formação das maiorias, que é outra loucura, que é um negócio gravíssimo, que coloca a política lá embaixo. Não, que a questão política propriamente dita, ela perde dimensão. Subscrevo o que você falou. Sim. Integralmente. Mas aí eu quero entrar numa questão objetiva. Se a Dilma ganhar a eleição, ela também vai organizar o seu governo dessa maneira. Aliás, já está organizando. E o PMDB, né, é o irmão maior no caso, parece até que o PT vem com uma bancada maior nas próximas eleições, mas por enquanto o PMDB é o maior. Já está querendo seus pedaços de poder ali. E isso já é manchete dos jornais. Como é que o senhor vê essa questão? Isso também não tem solução? Vai ser de novo assim? Vai dividir de novo, sem nenhuma razão política, mas puramente pragmática, buscando maiorias no Congresso e tal? Eu te diria o seguinte, é natural da política, quando toda pessoa... te diria o seguinte, todo governo, ele é fruto das pessoas e das forças políticas que o elegem e que lhe dão sustentação. Por exemplo, se um governo ele é eleito com uma base única de um partido que tem maioria, ele precisa negociar menos do que aquele que é eleito com uma base de sustentação menor. Então, por exemplo, se as forças políticas que elegem um governo não têm maioria no Congresso, e ninguém governa sem maioria, é a democracia, eu preciso conquistar os segmentos outros para que eu possa ter a chamada governabilidade. Claro? E aí o teu governo vai ser resultado das forças políticas que efetivamente acabam sendo objeto desta pactuação. Isso é natural em todos os países do mundo. É que no Brasil esse nosso sistema maluco fragiliza os partidos e você acaba não tendo negociações muitas vezes com os partidos, mas com grupos de parlamentares. E aí, nem dentro do seu próprio partido. Nem dentro do seu próprio partido. Quer dizer, às vezes você tem que negociar com os seus companheiros de maneira mais difícil do que com aliados. É verdade. E olha, Mitre, eu vou te falar, eu participei já do Executivo aqui na cidade de São Paulo, no primeiro governo que o PT teve na prefeitura, foi o governo da então prefeita, que era do PT, Luiz Andrino de Souza, minha amiga, uma grande companheira. Nós não tínhamos maioria.
Porque nós achávamos, naquele momento, que era possível, só com as nossas propostas, só com a nossa, aquilo que nós achávamos melhor para a cidade governar. Nós comemos o pão que o diabo amassou. Não dava para governar. Acho que tem dois problemas aí. Primeiro, essa reforma que o senhor está dizendo que é uma condição fundamental para conquistar um ambiente moral mais limpo na política, não há compromisso da campanha da sua candidata com a reforma política. Tem que colocar isso com clareza, viu? Tem. Mas está no programa de governo? Tá. No programa de governo é que não foi divulgado ainda, tá? Mas vai estar. É o programa de todos os partidos. Ela mas está prometendo. Ela está prometendo a reforma política, mas a questão é o seguinte... Não promete a reforma política, vai se empenhar para isso, porque não depende só do presidente da República. Ela está prometendo, como outros candidatos prometeram, todos prometeram, e essa que é a questão. O difícil é conseguir a pactuação. Parece que ninguém acredita nisso mais. O candidato não se compromete, às vezes tangencia o assunto, quem é Estado a isso? Não, veja, uma coisa seria o seguinte, a Dilma defende a reforma política, o PT defende a reforma política, o problema é viabilizar. Você sabia se acredita no que defende. Às vezes a vontade política daquele que governa não é necessariamente... Outra coisa... não consegue gerar o resultado pretendido. Se a reforma política ou há uma ambiência para isso, ou nós não conseguiremos fazê-lo. Se a Dilma ganhar eleições, a Dilma houve um período, o senhor se lembra disso muito bem, porque o senhor estava na liderança do governo, ela era uma pessoa estigmatizada. O PMDB inteiro falava mal dela em Brasília. Ela era a pessoa assim, mais mal falada do Congresso, justamente por causa do rigor que adotava em relação aos pleitos que recebia quando chegou à Casa Civil. Ela também vai adotar um posicionamento mais pragmático, ou o senhor acredita que ela retoma as origens dela na negociação da formação da base parlamentar? Na minha vida, eu nunca vi um chefe de Casa Civil, um secretário de governo ser bem falado pelos parlamentares. Não, mas o senhor se lembra, ela porque era eu não saio por ele. mal falado. Né? Não, mas eu não saio sempre por ele. Eu fui secretário de governo aqui da Prefeitura de São Paulo, eu era odiado pela Câmara porque o não sai pelo secretário de governo como sai pela Casa Civil. Né? O sim sai pelo chefe do executivo. O PMDB detestava ela. Mas você veja que bastou um contato e um diálogo, e hoje o PMDB tem uma relação conosco fantástica e com ela especialmente. Agora, deputado... Ou seja, no fundo, as funções sempre geram antipatias e simpatias. Não é fácil, né? Mas é o seguinte, dentro do partido, mas dentro do partido, mas dentro do seu partido, tem um outro problema ali que agora não é bem com a Dilma. Entende? É um problema de divisão mesmo, são setores que são divididos, já eram divididos desde o tempo do primeiro governo Lula, que são setores, um representado pelo Zé Dirceu e o outro representado pelo Palocci. Tem uma divisão lá. Como é que o senhor está vendo isso? O senhor também que vai participar desse mesmo bolo aí, como é que o senhor está vendo isso? O senhor não vai dizer que não existe, porque todo mundo sabe que existe. Ao contrário, eu vou dizer o seguinte, é que a geopolítica petista é difícil de ser entendida, né? A não ser para quem está lá vivendo. O Zé Dirceu e Palocci pertencem ao mesmo grupo interno do PT. Né? Eu, por exemplo, não pertenço ao mesmo grupo do Zé Eduardo Dutra. Né? Tanto que disputei a eleição do PT com ele. Desculpe, isso é um detalhe. O senhor sabe é detalhe, que o Zé Dirceu são as correntes. Não, o Zé Dirceu quer neutralizar o Palocci na área econômica. Eu vi isto no jornal hoje, mas posso te dizer o seguinte, eu nunca vi do Zé Dirceu, ouvi do Zé Dirceu nenhum comentário a respeito. Ou seja, eu acho que nessa coisa existe mais especulação, hoje existe mais especulação do que qualquer outra coisa. Eu não vejo... Mas existe aliás, uma a primeira campanha, divisão da economia entre os dois. Eu vou te falar... não sei se existe, eu não tenho visto o Zé Dirceu falar sobre economia, nem visto os dois dialogar para ver se há uma divergência. O que eu vou te dizer com franqueza é o seguinte, eu nunca participei de uma campanha eleitoral majoritária em que o comando de campanha se entendesse tão bem. Nunca. Não há plantação na imprensa de nós contra os outros. Eu não vi, por exemplo, ninguém plantando contra mim. É raríssimo. Eu te falo do fundo do meu coração, Mitre. Eu nunca vi uma campanha... Podemos errar, fazer bobagem, isso é da vida. Mas nunca vi uma campanha em que não há disputa de poder interno como essa, ao menos na coordenação da ministra Dilma Rousseff. O que me deixa, assim, impressionado. Desse ponto de vista, é a melhor campanha que eu participei na minha vida. Mas ela começou mal. Começou com as denúncias do dossiê. Não, mas veja, com as denúncias, etc. E nem isso abalou aquela unidade. Nós saímos inteirões daquilo e um não acusando o outro. Sabe, Panunzio, é uma coisa, eu te falo, na minha vida política, é a primeira campanha que eu participo que existe um nível de harmonia como existe nessa.